Eu tenho uma mensagem para vocês nesta manhã, como um chamado especial à urgência. E vocês sabem que, como igreja, temos um chamado profético. E o nosso chamado profético é ser um movimento do tempo do fim para este mundo. O nosso chamado é ser uma igreja, a igreja remanescente, com uma visão escatológica. E talvez a palavra escatologia não seja muito familiar para você, mas deixe-me lembrar algo. Escatologia, ou visão escatológica, está relacionada a um movimento que tem uma visão clara de que somos parte do grande conflito. Estamos na arena do grande conflito, mas ao mesmo tempo mantemos nossos olhos na preparação para a segunda vinda de Jesus com um espírito e um compromisso de urgência. E Ellen White nos lembra que, próximo ao fim deste mundo, o senso de urgência precisa ser intensificado entre nós. E ela diz, estamos vivendo nas cenas finais da história desta terra. A profecia está se cumprindo rapidamente. As horas de graça estão passando velozmente. Não temos tempo. Não temos tempo. E ela insiste nisso. Nenhum momento a perder. Vocês podem ver destacadas algumas expressões que nos mostram que precisamos aumentar esse senso de urgência. Cenas finais, cumprimento rápido, passando velozmente, sem tempo. Ellen White nos faz um apelo. Por favor, queridos irmãos e irmãs, aqueles que fazem parte deste movimento profético, mantenhamos este senso de urgência crescendo e crescendo em nossos corações. Mas, infelizmente, o que podemos ver ao nosso redor nesses dias é o oposto. Ruben Sheffield, que é um pastor adventista do sétimo dia aposentado, uma vez escreveu em um livro uma citação que chamou minha atenção. Ela reflete a realidade que estamos vendo nesses dias. Ele disse, os primeiros cristãos esperavam ver Jesus voltando muito em breve. Nossos pais esperavam vê-lo em breve. E nossa geração parece esperar a segunda vinda apenas em algum ponto no futuro. Parece que o senso de urgência está diminuindo, mas nós somos o povo do livro. E precisamos voltar a este livro e ver o senso de urgência claramente expresso nas palavras do nosso Senhor. Vocês sabem, eu gosto de ver a igreja adventista como o povo do livro. Desde a primeira até a última página, somos o povo do livro. Nós guardamos o sétimo dia, porque existem mais de 200 versículos bíblicos em toda a Bíblia, mas porque o sétimo dia é apresentado na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 2. Somos adventistas não apenas por causa de mais de 1.500 versículos bíblicos diferentes, mas porque a segunda vinda de Jesus é apresentada pelo menos 3 vezes em Apocalipse capítulo 22, que é a última página da Bíblia. Isso significa que somos o povo da Bíblia e nossa identidade, nosso nome, o nosso DNA expressam claramente que cremos neste livro da primeira à última página. Mas temos uma conexão muito especial com o livro de Apocalipse. E nossa história e nossa identidade estão muito bem apresentadas ali. Se vocês aprofundarem no conteúdo de Apocalipse, verão que a nossa origem, o nosso início está no capítulo 10. A nossa identidade está no capítulo 12. A mensagem que o Senhor nos confiou para ser pregada ao mundo, as 3 mensagens angélicas estão no capítulo 14. E nossa esperança, a bem-aventurada esperança, está em Apocalipse capítulo 21. Mas quando vamos a Apocalipse 12, que é a porta que se abre para a segunda parte, a segunda metade do livro, podemos ver um alerta ou advertência muito desafiadora para nós. A mensagem de Apocalipse 12 é: estamos em guerra. Este é o grande conflito caminhando para o seu desfecho. Apocalipse 12 nos lembra claramente que não estamos em um piquenique, estamos em um campo de batalha.
E se você ler Apocalipse capítulo 12, verá pelo menos 4 momentos cruciais dessa guerra. Número 1, e vocês podem ver a história da humanidade muito bem apresentada nesses 4 momentos de guerra. O primeiro de todos, a guerra, o início da guerra no céu. Número 2, o segundo momento, a guerra contra Jesus. O terceiro, a guerra contra a igreja primitiva. E o quarto, e nós fazemos parte disso, é a guerra contra o remanescente de Deus. 4 momentos cruciais dessa guerra. Mas sabem, eu gosto da maneira como o pastor Finley costuma resumir o livro de Apocalipse. Segundo ele, o resumo do livro de Apocalipse é: Jesus é o vencedor e Satanás derrotado. Esse é o Apocalipse, esse é o núcleo do livro, e essa é a realidade de Apocalipse 12. 4 momentos cruciais da guerra, mas ao mesmo tempo, temos 5 momentos em que Satanás foi derrotado em nossa história. Isso significa, Jesus é o vencedor, Satanás é derrotado. Essa é a mensagem do livro de Apocalipse, especialmente quando pensamos que estamos enfrentando uma guerra. Primeiro, ele tentou destruir o filho, mas o filho foi arrebatado para Deus e ele foi derrotado. Segundo, ele lutou contra Miguel, mas foi derrotado e lançado para a terra. Foi derrotado novamente. Terceiro, ele perseguiu a mulher, mas Deus a levou ao deserto e a protegeu, e ele foi derrotado mais uma vez. Quarto, ele tentou afogar a mulher, mas a terra engoliu o rio lançado contra ela, e ele foi derrotado novamente. E o último, ele busca derrotar o remanescente, mas a Bíblia assegura que o remanescente permanecerá fiel e ele será derrotado mais uma vez. O que vocês dizem? Amém por isso. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 12.